Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nós podemos dizer assim: Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, vem, Senhor, e nos transforma, Pai. Vem, Senhor, e nos enche, Senhor, do Teu poder, Papai. Nós já sentimos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu mover sobre a igreja, Senhor. E continua, Papai, nos sustentando, nos alimentando, nos fortalecendo, porque Tu és santo, 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 santo é o Senhor Jesus. E as palmas engrandecem o nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, banda. Em nome de Cristo. Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão. É motivo de alegria mais uma vez ter a oportunidade de estar falando do Pai, do Criador do céu e da terra, daquele que nos sustenta, daquele que nos movimenta, daquele que nos conduz todos os dias das nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. E vamos falar sobre a palavra do Pai. Abram as vossas Bíblias em Ezequiel 37. Louvado seja Deus. Mas antes de nós iniciarmos, em 2 Timóteo 3,16 versa que toda a escritura sagrada é inspirada a Deus. E a escritura ela é útil para nos falar a verdade. A escritura ela é útil para condenar o erro, para nos mostrar aquilo que está acontecendo em nossas vidas, reconhecido como faltas. A escritura ela vem nos mostrar a maneira correta que nós devemos viver. E é desta forma que todos os dias nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o livro sagrado é a nossa bússola. Para onde quer que nós venhamos a ir, toda direção que nós venhamos a tomar, que antes nós venhamos a estar com os olhos fixos. Porque a bússola indica a direção é o caminho, a verdade vem dele e a vida dele está em cada um de nós. Então, quando nós vamos nos conduzir a algum lugar, nós vamos nos deslocar para algum lugar, para qualquer que seja a circunstância, nós precisamos compreender: Pai, eu sou dependente de Ti, e em Ti, Pai, eu busco a minha direção, e em Ti, Senhor, eu espero a resposta dos céus, mesmo que contrarie a minha vontade, mas a minha obediência a Ti prevalece, porque o Senhor é meu Pai, e eu como filho obedeço, e sei que o Pai sempre quer e tem o melhor para com o seu filho. Louvado seja Deus. E quando nós falamos sobre o livro de Ezequiel, o tema não podia ser diferente, porque o avivamento é voltar a vida, e nós precisamos viver verdadeiramente de acordo com o que diz a palavra do Senhor. E quando nós vivemos de acordo à palavra, a nossa vida é uma vida boa, a nossa vida é uma vida perfeita, a nossa vida é uma vida agradável, porque esta é a vontade de Deus para com a nossa vida. Ela é boa, agradável e perfeita. E isso já nos dá motivos para agradecer a Ele todos os dias, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios. Nós só temos motivos para agradecer. Mas nós também precisamos perceber que por muitas das vezes se faz necessário tomar um suplemento, tomar uma vitamina de A a zinco, de preferência aquela que tem a vitamina D de Deus, porque essa sim é aquela que nos revigora,
Essa sim é aquela que nos fortalece. Essa sim é aquela que nos dá energia para continuar a perseverar, a não desistir. E todas as vezes que nós lemos esse texto, aleluia, nós precisamos ser gratos e precisamos voltar, eu digo, voltar a viver aquilo que um dia Deus já nos deu. Não é aquilo que Ele vai dar, não é aquilo que Ele vai fazer. Ei, irmão, Deus já nos deu. E aí então, Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Deus, Ele é o dono da vida, Ele sabe de todas as coisas, porque nada se esconde aos olhos de Deus. E a Ele, tão somente a Ele, cabe o poder do verdadeiro avivamento. E quando nós falamos sobre avivamento, em Filipenses 2,13 versa: pois Deus está sempre agindo em vocês. Veja que a palavra diz que Deus não está agindo em mim, Ele está agindo em vocês. E por que Ele age em cada um de nós? Para que nós venhamos a obedecer. Aleluia. E obedecer não à minha vontade, não aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, mas é obedecer à vontade dEle, tanto nos pensamentos quanto nas ações. Então, nós durante toda a semana, nós temos ali uma vivência, um executar através do mover do Espírito Santo das nossas vidas. E quando nós chegamos num culto da família, no domingo, é tão somente para dizer: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Essa é a nossa identidade, é algo que nós não podemos esconder, mas é algo que nós devemos apresentar. Se Deus em silêncio age, eu também em silêncio mostro quem eu sou diante do mundo que está ao meu redor, a me observar. E o mundo tem que olhar para cada um de nós e perceber, já que a palavra diz: vós sois a luz do mundo, significa que eu não tenho que me enquadrar aquilo que o mundo tem me proporcionado, mas eu tenho que transformar aqueles que querem me enquadrar naquilo que não me pertence. Sou eu que faço a diferença, sou eu que crio o movimento, sou eu que tenho a autoridade. Nossa, Luciano, sou eu o Filho do Eterno, e a palavra diz que a palavra tem poder. Então quando eu abro a minha boca, irmão, tenha certeza que o movimento do Espírito Santo de Deus acontece em nossas vidas. E quando se fala sobre avivamento, refere-se sobre uma renovação espiritual, refere-se avaliar o homem, a sua consciência, e perceber que esse reavivamento não depende de cada um de nós ou da nossa força, mas depende do mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma, é Ele que nos molda, é Ele que habita dentro de cada um de nós. E nós muitas das vezes não estamos percebendo a força que existe dentro de cada um de nós, e os problemas têm feito muitos cristãos, muitas pessoas sucumbirem diante da escuridão, acreditando que nada mais vai acontecer. Ei, meu irmão, eu quero dizer para você: o Espírito Santo vive. Se você não compreendeu ainda, entenda: Ele vive dentro de você, Ele habita em cada um de nós, e Ele tem o poder de transformar vidas. Não são vidas fora, mas vidas que estão aqui dentro, porque a primeira vida a ser transformada é a nossa. Irmão, se eu fosse você nesse exato momento, não por movimento, mas por fé, o Espírito Santo de Deus está se movendo nesse lugar. Então que aconteça, apóstolo, o que aconteceu em Los Angeles, pastor, o que aconteceu, que nós venhamos a profetizar, abrir as nossas bocas, permitir que o Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa vida e deixar o movimento dos céus fluir em nossa vida, porque é isso que nós precisamos: experimentar a vontade de Deus existente em cada um de nós. Aqueles que têm ouvidos, ouçam a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
o que nos impede verdadeiramente de nos lançarmos no braço do Pai, o que nos impede verdadeiramente de nós descansarmos no Senhor. Irmão Luciano, você não sabe o que eu estou passando, mas eu sei que aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que vive nos céus, criador da terra, aquele que por uma palavra se fez tudo existente, Ele está olhando para você. Tenha a certeza que quando você obedece a Deus, que quando você se movimenta em favor daquilo que está determinado em sua palavra, que quando você em secreto fecha a porta, o Espírito Santo de Deus age, os ouvidos do Senhor se inclinam à sua voz, e tenha certeza que as providências do céu já estão acontecendo sobre a sua vida, e que a partir não de amanhã, de hoje, nós já passamos a viver o sobrenatural, o extraordinário, o incrível, porque o meu Deus, Ele é um Deus do impossível. Como é bom, como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom entender que a presença do Pai é um local seguro onde eu posso estar e em que nada temerei. Como é bom poder se esconder no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra dele, do Onipotente, e ter a certeza que Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza, que pode vir qualquer que seja o problema, mas que Deus está comigo. Não significa que você não terá aflições, mas significa que o poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele vai lhe capacitar a enfrentar este problema, esta dificuldade, e no final você vai sair mais do que vencedor, não pela tua força, mas pela palavra que sai da tua boca, inspirada pelo livro sagrado, que é a palavra do nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí então vem a pergunta: o que precisa ser renovado em nossa vida? O que precisa ser reavivado em nossa vida? O que tem sido a nossa criptonita? O que tem tirado as nossas energias? O que tem nos afastado da presença do Pai, do Eterno? O que tem nos impedido de nos lançarmos nos braços do Senhor? O que tem nos feito muitas das vezes ser ossos secos? E nesse momento a palavra diz em Ezequiel 37:1: e eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. É interessante porque a situação do lugar de ossos apresenta um diagnóstico de morte espiritual. Então, comumente hoje nós vemos pessoas que se sentem vazias. O que você está sentindo? Nada. Eu não sinto nada, eu sinto um vazio dentro de mim. Por isso eu preciso conversar com você, irmão. Nada dá certo. Não existe luz no final do túnel. Eu não vejo nenhuma transformação. Eu não vejo nenhum movimento. Muitas das vezes no mundo, em algumas palestras já citado aqui, né? É a síndrome de Harry, né? Ó vida, ó céus, ó azar. São muitas lamentações que nos deixam cegos espiritualmente. E quando cegos, nós não conseguimos enxergar o quão grande e poderoso Deus está sendo em nossas vidas, mesmo no momento das dificuldades. Porque Deus age.
Deus trabalha, Deus se movimenta em todo momento, em todo instante. Na alegria ou na tristeza, Ele está agindo. Na abundância ou na dificuldade, Ele está contigo. Nós aprendemos a viver com pouco e com muito nós somos generosos, porque Cristo tem nos educado dessa forma. E nada, exatamente nada, tem nos faltado, porque Ele tem sido o nosso sustento. Sempre foi. Deus, Ele se movimentou em nosso favor, em uma decisão de entregar seu Filho por cada um de nós. Deus já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Ali Ele já sabia o nosso nome, Ele já sabia dos nossos tropeços, e mesmo assim Ele deu o Filho unigênito dEle, para que através dEle, Ele viesse morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a vossa vida. Jesus, Ele também se movimenta num caminho longo, tortuoso, com uma cruz pesada, indo de passo em passo, tropeçando por cada um de nós. Cada sofrimento, cada chibatada tinha o nosso nome, cada lágrima derramada significava a nossa vida, e mesmo assim Ele caiu e levantou, sustentou a nossa carga e foi até o fim. Por isso nós estamos aqui. Então isso não pode ser esquecido, isso tem que ser relembrado todos os dias, marcado na tábua dos nossos corações, não para que nós não venhamos somente a tropeçar contra Ele, mas para que nós possamos agradecer tudo que Ele fez e tem feito pelas nossas vidas. Nós precisamos tão somente agradecer. É essa alegria que nos dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nos movimenta, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos sustenta, é esse mover do Espírito Santo de Deus. Outro dia eu disse para minha cunhada assim, lá atrás, há quase 18 anos atrás, eu disse assim: vem cá, me explica como é que o Espírito Santo de Deus pode me constranger. E hoje eu entendo, porque o amor dele é tão grande que me constrange. Aleluia, aleluia, que amor é esse? Que amor é esse? Luciano, mas o que é preciso para ter esse avivamento? Muitas das vezes nós estamos lendo a Bíblia, quando a palavra diz que nós devemos meditar na palavra e não tão somente ler a palavra. A habitualidade que aqui proposto por queimar no coração do pastor e da pastora é justamente para que a gente possa fazer um devocional todos os dias, nos mantermos na presença do Senhor, nos alimentarmos da palavra, e para que isso, a partir daí então, tudo vá bem. E aí então, nós temos a Escritura, e a Escritura diz assim: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Algo que me chama a atenção é o quanto nós estamos verdadeiramente dando atenção à voz do Espírito Santo de Deus, o quanto nós estamos ouvindo a mensagem do Senhor, de que forma nós estamos recebendo essas informações, de que forma o nosso espírito está disposto a receber as orientações do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos viver essa vida em obediência, uma vida agradável, uma vida em abundância, uma vida em gratidão, uma vida com a característica de Cristo, porque nós estamos aqui para servir. A palavra diz que nós devemos nos aproximar do irmão para auxiliar a levar a carga dele. E por que eu tenho que fazer isso? Porque já que ele tem pouca fé, quando eu me aproximo dele e levo a carga dele, eu aumento a fé dele. Não sei porquê, mas é isso. Então, ser um verdadeiro cristão, além de ser grato por tudo aquilo que Deus nos deu, além de ser obediente, temer a sua palavra, significa que nós temos que amar ao próximo como nós amamos nós mesmos. Significa perguntar: meu irmão, você está bem? E nós temos uma resistência.
Resistência em perguntar e resistência em falar. Parece que nós não queremos compartilhar aquilo que nós estamos passando, a pedra que está fazendo com que nós venhamos a tropeçar. Mas, meu irmão, a palavra diz que tem amigo, então não se turbe o seu coração. Quando alguém lhe perguntar se você está bem, permita, porque uma mão vai se abrir, um braço vai se estender, para que cada um leve uma carga em conjunto, e esse fardo torne-se mais leve. E é um comportamento como se fosse um abraço no Bem-vindos. Um abraço salva vidas, um sorriso salva vidas, um bom dia salva vidas. Quantas as vezes existem pessoas que estão pensando em desistir e você diz: ei, você está bem? E talvez não seja nem a pergunta, mas o seu comportamento, o seu sorriso, a sua disponibilidade para aquilo, faça com que ela desista do mal e continue para viver uma vida. Mas, perdoem-me, voltamos aqui. Então nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus, aquilo que a palavra do Senhor tem dito para com cada um de nós todos os dias, porque Deus fala conosco todos os dias. Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas dele e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. E da mesma forma que nós falamos sobre falar com um amigo, e falamos de um amigo aqui na terra, mas o nosso maior amigo é o Espírito Santo de Deus. E o que mais nós precisamos ter é gestão do tempo, porque comumente nós estamos ouvindo que o tempo está passando muito rápido e que não dá para fazer exatamente nada. Eis que os dias serão encurtados, findados. Eis que bato a porta, Jesus está voltando. Mas nós precisamos conversar com o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus. Senhor, estou aqui, triste, angustiado por estar enfrentando alguns problemas na minha vida. Me sinto fraco, mas é neste momento de fraqueza que me torno em humildade forte, que me aproximo de Ti, e sei que me aproximando de Ti, o Senhor vai me encher de uma força sobrenatural, e vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir, Pai, e lá na frente, no meu resultado, eu vou engrandecer e exaltar o Teu nome, porque não foi por mim, não foi pelas minhas forças, não foi pela minha mão, mas foi pelo Teu amor, em que eu consegui levantar o troféu da vitória. Então que o Seu nome seja exaltado. Então nós só conseguimos verdadeiramente alcançar os nossos objetivos, vencer tudo aquilo que tem nos afligido, porque nós não estamos sós, mas porque o Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. Porque nós colocamos ali o Espírito Santo de Deus não de uma maneira secundária ou lateral. Não, ele não é o fim, ele é o começo. Ele não é o último, ele é o primeiro. Ele não é aquele, ele é o todo-poderoso. Ele não é o antes, ele é o alfa, o ômega, o onipotente. Significa que ele já sabe, ele tem o poder para resolver todas as coisas para aqueles que nele crê. Significa que para existir esse mover, eu preciso acreditar que ele vive. E parece que todas as vezes é dito sempre a mesma coisa: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É só por isso. É só porque o Eterno vive, eu posso crer no amanhã.
É que por ele eu posso crer que eu vou conseguir aquela porta de emprego. É que por ele eu vou conseguir o recurso para poder sanar aquele problema. É que por ele eu tenho a certeza que aquela pessoa que está enferma, ela vai ser curada, porque o meu Deus, Ele ainda tem a certeza. Ele traz a vida diante de um cenário de escuridão. Ele pode curar, Ele pode levantar, Ele pode sim modificar todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. E Ele quer. E Ele quer. Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. É engraçado que nós, por muitas das vezes, colocamos algum tipo de obstáculo no bem-querer de Deus para com as nossas vidas. Ele quer, Ele faz, e eu digo: mas desse jeito não dá. Ou eu acredito que o Espírito Santo de Deus tem poder, ou eu obedeço a palavra do Senhor sobre a minha vida. Irmão, ei, você quer ter resultado? Abra a tua boca. Abra a tua boca. E quando o Espírito Santo de Deus fala, eu vou agir em obediência. Se Ele falou, profetize, eu profetizo. E acredito. Não adianta você profetizar e acabou no ponto final de profetizar, você dizer, se Deus quiser. Aí não dá, irmão. Aí você tirou todo o crédito do Pai. Não vira. Eu preciso abrir a minha boca, convicto de que o extraordinário de Deus vai acontecer pelo poder da palavra dele que está saindo de mim. E quando sai da minha boca, sai da boca do Filho de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite que você é importante. Eu quero dizer nesta noite que você é especial. Eu quero dizer que existe um amor tão grande transbordando por você que vem de Deus. Meu irmão, só por esta notícia que você já sabia, é para glorificar, é para transbordar em saber que o eterno, o grande Criador me ama. Ele te ama. Olha como é poderoso isso. O fato de você saber que o amor de Deus transborda por cada um de nós é a melhor mensagem que existe. A melhor mensagem que existe. Você olha para a situação, você vê a dificuldade e você diz assim: estou bem, Pai, porque o Senhor me ama. Eu simplesmente vou, convicto de que nada vai me abalar, de que nada vai me derrubar, de que nada e ninguém vai me dissuadir ou persuadir, vai me fazer mudar de opinião, porque o que prevalece é a palavra do Senhor. E não importa os convites que possam vir a acontecer sobre a sua vida, as portas que possam se abrir sobre a sua vida. O que importa é que quando uma porta abre, aquele que abriu esteja lhe dando passagem para que você possa entrar, porque se ele não estiver ali, irmão, não entre. Mas para isso eu preciso estar enraizado no céu, reconhecer a presença do Espírito Santo de Deus em minha vida, para que eu possa olhar e falar assim: o Pai está aqui. Mas infelizmente, diante das situações que têm nos confrontado, das informações que têm vindo para os nossos ouvidos, parece que muitas das vezes nós estamos de olhos fechados e ouvidos tampados. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas.
Então descansa o teu coração, irmão, porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele está preparando você, forjando você. Ele está preparando você para o melhor e para o maior. E nós precisamos descansar no Senhor. E aí, quando Deus nos mostra, acabei de falar, nós precisamos ter visão. Eu preciso, além de obedecer a voz dele, eu preciso olhar para aquilo que ele está me mostrando e tentar ali de alguma forma rasgar o meu coração, me colocar em disponibilidade para que com olhos espirituais eu possa perceber a direção que ele está me dando. Não é por emoção, não é pelo mover da carne, mas é pelo mover do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele nos guia, ele nos traz mediante uma dificuldade, uma paz que excede todo o entendimento. Irmão, se alguém está imputando a você alguma causa, essa paz que você está sentindo é o mover de Deus sobre a sua vida. Irmão, se a situação está difícil, essa paz que você está sentindo é a certeza do mover de Deus sobre a sua situação. Descansa. Descansa. Simplesmente se alimente daquilo que Ele tem para você todos os dias. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas diz que nós temos que ter bom ânimo, esperança, ou seja, buscar nele. A palavra diz, meu Deus, tantas coisas, é um manjar. Como outro dia o Charles, nós falamos a respeito disso, a mesa já está posta, basta se servir. O alimento já está pronto, basta se servir. E quando você se alimentar da palavra, irmão, pode tirar o guardanapo do colo. Me desculpe, a palavra de Deus é para se lambuzar, pastorzão. A palavra de Deus é para nos saciar, nos satisfazer. E quando você achar que você já está satisfeito da palavra de Deus, vira a página, porque a sobremesa ainda está por vir. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Mateus 17, a CF verso: e quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é no látigo, que sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes na água. E o trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não será expulsa, senão por oração e jejum. Falar com Deus é tão simples. Falar com Deus não precisa falar difícil. Falar com Deus não precisa formalidade. Falar com o Pai só precisa de liberdade. Falar com o Pai precisa ter intimidade. Falar com Ele é quando você diz assim: Pai, eu estou aqui. Ele fala: filho, fala que eu te ouço. Lembre-se que o mover dele é tão incrível que mesmo antes de você falar, ele já sabe o que você quer dizer, ele já sabe o que sente o teu coração. Então tome muito cuidado, viu?
Não queira mudar as palavras que saem da sua boca, porque Ele conhece o seu coração. E o que o mais pai quer é ouvir o seu filho. O que mais o pai quer é ouvir o seu filho. E é uma verdade. O pai quer ouvir o filho, mas o pai quer ouvir a verdade. O pai quer perceber a dependência, a humildade, a necessidade, porque tudo isso ele foi humilde, ele se despiu dele por cada um de nós. E muitas são as vezes, no momento de escuridão, nós não conseguimos nos despir por ele, não conseguimos falar com ele, não conseguimos reconhecer a dependência dele. E aí tropeçamos, ficamos chateados, choramos e de maneira ingrata dissemos: Pai, o Senhor não está me vendo? E Ele fala assim: eu estou te vendo. Desde o primeiro momento em que você falou comigo, eu estou aqui, estou com a mão estendida, o braço estendido para poder te levantar, mas você não olha para cima, você só olha para o chão, você não olha para o céu, você só olha para os lados. Eu não estou aqui, eu estou lá. E é isso que eu quero que nós venhamos a entender. O nosso joelho tem que estar prostrado no chão, a nossa cabeça tem que estar no céu, o coração na dependência de Cristo. Eu amo esse louvor, e tudo vai bem. Quando nós mostramos essa dependência, tudo vai bem. E aí? Nós acreditamos em Deus? Nós acreditamos na palavra dEle? Nós acreditamos naquilo que Ele tem nos ensinado dia após dia? Sim, Luciano, eu acredito. Então por que você não diz: levanta-te e anda, a tua fé te curou? Por que você não abre o armário e diz assim: a providência já chegou na minha residência e nada vai me faltar? Por quê? Porque nós tememos. E Deus diz: homens de pequena fé. A nossa fé não tem que ser pequena, a nossa fé tem que ser creditada a Cristo Jesus. Ou seja, eu acredito, tão somente obedeço, e lá na frente eu usufruo daquilo que Ele tem para com a minha vida. Por quê? Porque nada me falta. Nada me falta. E aí outro dia nos jovens eu falei sobre isso. Fiquei até, sei lá, mas fiquei. Você fica assim, sei lá. Fica, pastor, não tem como, você fica assim, sei lá. Porque nós estamos falando sobre o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós estamos falando sobre a presença do Todo-Poderoso em nossas vidas. Nós estamos falando sobre obediência, sobre a semeadura e os seus frutos, sobre o amor do Eterno em nossas vidas. Mas Luciano, só porque você é apóstolo, você ouve a voz de Deus, eu não. Luciano, só porque você é pastor, só porque você é discípulo, independente do cargo que você tenha, não é o cargo, mas é a fé, o coração que te coloca no lugar. Eu não ouço a voz de Deus. Minha cachorra, pastor, toda vez que eu abro o portão da garagem, eu abri o portão da garagem, eu consigo ouvir o latido dela quase da esquina. E a minha esposa diz assim: é a Colin que está latindo. Quando o senhor abre o portão, o senhor já vê a sombra embaixo da porta. É o Apolo que está ali. Pela sombra você já tem a dimensão de quem é. Às vezes você ouve um filho abrindo a porta e andando, você já sabe que condição ele está. Porque mãe tem um ouvido extra-biônico. E é uma realidade. O engraçado é que nós podemos reconhecer tudo isso, mas nós não reconhecemos a voz do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos discernir em espírito e entre a carne
Quem é que está falando? Abrimos o portão da nossa casa, e aí então ele diz assim: ei, vai pela esquerda, não vai pela direita não, que ali vai vir 2 caras, vai ter um acidente, cara, você vai se dar mal. Porque o Espírito Santo, quando fala, ele é firme e cheio de detalhes, ele não é superficial. E aí você fala assim: isso deve ser coisa da minha cabeça, eu vou por aqui. Aí quando dá errado, o que você fala no final? Por que eu não fui pela direita? Por que eu não segui a minha cabeça? Por que os seus ouvidos não estavam atentos à voz do Espírito Santo de Deus? Porque quando você acordou, você disse assim: Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor amado Deus querido, porque o Senhor está comigo, e aonde quer que eu vá, eu estou em sua companhia. Guia-me. E ele foi lá e falou assim: ó, não vai. E você foi. Luciano, mas como é que eu posso então ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Tendo intimidade com Ele. E como é que eu tenho intimidade com a voz do Espírito Santo de Deus? Lendo a palavra. E como é que eu posso ler a palavra? Fazendo gestão do tempo. E como é que eu faço gestão do tempo? Colocando Ele em prioridade. E por que eu coloco Ele em prioridade? Porque Ele me colocou em prioridade. Eu amo como Ele me ama. Eu retribuo aquilo que Ele fez comigo. E é dessa forma que eu vivo. É dessa forma que eu ando. O nosso relacionamento com Deus não é online. Não é, irmão. Deus não está conectado à rede Wi-Fi. Deus está conectado à rede espiritual. Deus ele não está mais aqui. Deus ele está aqui. Então em vez de você olhar aqui, você olha aqui e fala assim: Senhor, eis-me aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. A palavra diz: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Significa: ei, Ele ainda está ali. Ele ainda está ali. Se você der um passo em direção a Ele, Ele continua ali te esperando. Cada vez que você se aproxima, Ele vai olhando ali para todos e diz assim: ei, vai lá, abre a porta, pega a melhor roupa, pega o melhor anel, mata lá, porque agora tem festa. Ele está voltando, Ele não está morto, Ele está vivo. E quando nós voltamos para os céus entram em festa. Ele é Pai. Ele é Pai. A palavra diz, eu acho muito lindo isso: porém, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porém, em primeiro lugar, o reino de Deus. Significa que nós temos que colocar os valores, a vontade e os propósitos de Deus no centro das nossas decisões. Porque somente desta forma, quando nós passarmos por este vale, quando nós enfrentarmos esta dificuldade, quando nós nos depararmos com situações que para nós sejam grandiosas, somente através dessa aproximação e intimidade, nós temos o poder de ouvir a voz de Deus, de abrir a boca e fazer essa muralha cair. Nós temos o poder de abrir as nossas bocas e fazer esses ossos criarem vida. Nós temos o poder de reavivar aquilo que está adormecido. É a melhor palavra. De reavivar aquilo que está adormecido. A palavra é um combustível que, quando nós nos permitirmos sermos abastecidos por ele, irmão, é nitro puro. Você vive numa expansão e numa velocidade onde você fala assim: o que eu estou fazendo? E ele diz assim: você está deixando ser agido pelo meu Espírito. Isso é viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. É ver a possibilidade aonde nós achamos que tudo é impossível. É ver a cura enquanto eles decretam a morte, nós já estamos vendo a vida. É entender que a necessidade ela vai ser suprida, porque Deus sempre colocou alguém para auxiliar aquele que mais necessita. Um justo padecendo?
não é a vontade de Deus. A palavra diz, fazendo uma referência cruzada, Filipenses 4,19: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Mas nós precisamos, acima de todas as coisas, lembrar que Ele é um nome sobre todo nome. Nós precisamos colocá-lo em prioridade em nossas vidas. Nós precisamos ter mais devocional, precisamos ser mais espirituais do que carne propriamente dita. Precisamos buscar mais a palavra, precisamos jejuar mais e nos preparar mais. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos cada vez mais nos alimentar da palavra. Porque se nós lermos a internet, nós já vemos pessoas, países onde a Bíblia é proibida. É proibido falar de Deus. Quem fala de Deus é executado. Mas por fé, vontade, disciplina e amor podem nos tirar o livro, mas a escritura que está gravada aqui dentro ninguém tira. Podem nos tirar o livro, irmão, mas os ensinamentos que estão dentro do nosso coração, isso ninguém tira. E percebe que Ele sempre te dá a palavra necessária. Ele sempre te dá o alimento necessário. É tão somente você acreditar. Mas Luciano, você fala de fé, você fala do vale de ossos secos, você fala sobre as necessidades, sobre o avivamento. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus dizendo, percebam, Atos dos Apóstolos 28, 25. Então todos foram embora, conversando entre si, mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, pois ele disse a Isaías: vai e diga a essa gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ver, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os escutaria, disse Deus. E é isso que o mundo tem feito. Aqueles que enxergavam, muitos deles pararam de ver a glória de Deus. Muitos daqueles que ouviam a palavra deixaram de ouvir a palavra da salvação. E nós precisamos despertar nesta noite. E esse despertar, este avivamento, é para que nós não venhamos a dormir. Luciano, mas a dormir? Ei, que eu vou até ali. Vocês ficam aí orando, tá? Eu vou lá e já volto. E os discípulos dormiram. A palavra de hoje diz que nós devemos despertar, que nós precisamos permitir o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nós precisamos salmodiar, cantar, falar, se alegrar, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós estávamos lá no primeiro amor. Ei, por que deixaste que o teu amor viesse a se esfriar, se eu te amo na mesma temperatura desde o dia em que te formei? É Ele, por Ele, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, meu irmão, se existe alguma área da sua vida que está como um vale, é hora de você profetizar. Meu irmão, se alguma área da sua vida está sem vida,
está na escuridão, Deus está te convidando, não a ser luz para o próximo, mas ser luz para aquilo que Ele te deu. Porque, irmão, a vida é um sopro, e nós precisamos aproveitar desta vida tudo aquilo que o papai tem nos proporcionado. Nós precisamos nos colocar à disposição dele, como dito pela ministra, que quando nós nos colocamos à disposição e nós falamos, eis-me aqui, não é por pedaço ou por fração, é por inteiro. Ele se entregou por inteiro, e que por isso nós estamos aqui. Que nesta noite, irmão, se houver alguma enfermidade na sua vida, se houver alguma dificuldade na sua vida, que nesta noite, Senhor, o espírito de ousadia esteja sobre esta casa de oração, que nós possamos, ó Deus, abrir as nossas bocas, que nós possamos profetizar a cura, e a cura vai existir, que nós possamos profetizar a porta, e ela vai se abrir, que nós possamos profetizar um espírito de ousadia, e nós venhamos a usufruir da vontade de Deus para conosco. E, irmão, quando você começar a abrir a sua boca, você vai ouvir um movimentar, você vai ouvir um barulho de ossos se juntando, você vai sentir o reavivamento de Deus sobre a sua vida, e você vai dizer, ei, o que é tudo isso? É o Espírito Santo de Deus dando vida àquilo que estava morto, levantando aquele que estava caindo, curando aquele que estava enfermo, dando alegria àquele que se sentia triste, e reconhecendo o quão grande Deus é bom para com as nossas vidas. Uau! Sejamos dependentes de Cristo, verdadeiramente. Sejamos disponíveis ao Espírito Santo de Deus. Ele diz que Ele bate a porta, e que se você abrir, Ele vai entrar na tua casa, e Ele vai sentar e ceiar com você. O que nós precisamos é verdadeiramente isso, é abrir a porta do nosso coração para que Ele possa agir. Sai, coração de pedra, coração de carne, vivo, que bate e pulsa o Espírito Santo de Deus todos os dias. E é isso, é dessa forma. Se nós formos obedientes, se nós servirmos na totalidade, se nós estivermos com os ouvidos abertos e a visão aberta, atento àquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo para com cada um de nós, a palavra diz, ei, vai de encontro ao teu problema, abre a tua boca e diga a Ele que pela minha boca e o poder da minha palavra, eles passarão a ter vida, e que não existe dificuldade que permanecerá em pé diante da palavra do Senhor. Até aqui Ele tem nos sustentado. Amém? Você crê, irmão? Aleluia. Coloque-se de pé em o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Mas vamos orar. Vamos orar ao ponto de você falar em línguas. Vamos orar ao ponto de você poder se movimentar e sair do teu lugar e profetizar na vida do teu irmão. Vamos orar crendo que o poder e o mover do Espírito Santo de Deus está presente neste lugar.
Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, neste momento, Senhor, nos colocamos, ó Deus, em Tua presença, crendo, Senhor, no extraordinário, no sobrenatural, no Teu mover, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, papai. Tu és a força, o alimento, papai. Tu és, Senhor, o fôlego de vida, Pai. Tu és aquele que cura, aquele que liberta, papai. Tu és aquele, Senhor, que abre portas, papai. Tu és, Senhor, aquele que traz a felicidade, que traz, Senhor, o sustento para com as nossas casas. Tu és aquele, Senhor, que através das nossas bocas nós podemos dizer: ei, ossos, levantem-se, vivam, criam vida, não pelo poder da palavra, mas pelo mover do Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós. Irmão, se você quer agora, declara a cura, Senhor. Pensa sim, apresenta aquela pessoa que necessita, alguém da tua parentela que tem ouvido só falar, mas não veio conhecer, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, que essas petições cheguem, Senhor, ao teu trono, papai. Inclina, Senhor, os teus ouvidos. E eu creio, Senhor, não somente na igreja, mas aqueles que estão vendo o culto na internet, a nossa parentela, Pai, já pode sentir, Senhor, o mover do Espírito Santo de Deus em sua vida, o transformar, papai, o alimentar, Senhor amado, Deus querido. Não existe nenhuma maldição, nenhuma seta maligna, não existe nenhum mover espiritual estrangeiro que possa permanecer diante da nossa fé, diante do mover do Espírito Santo de Deus, diante da proclamação da palavra do Senhor em nossas vidas. Ei, abre a tua boca. Abre a tua boca, chama a atenção do Espírito Santo de Deus, que Ele ouça a tua voz, que Ele possa inclinar-se a ti, que você possa demonstrar a Ele a certeza, a fé de que o impossível para Ele é possível, porque nós cremos em Sua palavra, nós cremos em Seu poder, e não há nada que possa parar o poder de Deus em nossas vidas. Que o nome de Cristo seja para todo sempre exaltado, que no final nós possamos sim agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Louvado seja Deus. Irmão, seja curado, seja liberto, seja fortalecido e principalmente seja reavivado pelo poder da palavra de Deus. Amém? As palmas engrandecem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus é bom? Comeram da palavra? Tá quentinho aí dentro? Deus é bom, né? Recado bem rápido. O que vai ter sábado que vem? Só algumas, né? Vai vir. O que vai ter sábado? Glória a Deus. E o entre eles? Vocês vão ficar com as neném, com os filhos. Amém? Então, irmã, venha com expectativa. Não é uma simples reunião, um evento maravilhoso para vocês, dedicado para vocês, vai ser muito especial, vai ser tremendo. Mulheres vão ser curadas, vai transformar sua vida, vai ser tremendo mesmo. Amém? Na quinta-feira agora nós teremos o nosso irmão Tiago, o pastor Tiago. Ele fez escola de ministro comigo e é da Verbo da Vida de Pirituba, amigo. Fez o rema comigo e com meu filho William em 2013. Conheci ele de longa data, surfista também. Rapaz de Deus, tem uma palavra poderosa e vai estar com a gente aqui na quinta-feira. Venha com expectativa, Deus usa muito ele. Tenho certeza que você vai ser impactado em nome de Jesus, amém? Deus vai continuar nessa atmosfera com a palavra hoje. O avivamento está dentro da gente, irmão. Agora vamos fazer o negócio acontecer dentro da nossa casa, né? Quem vem nas coisas do alto na sexta-feira? Mano, deixa eu falar algo pra vocês. Cara, que foi isso na sexta-feira, hein? Hã? Ó,
Se você não veio nessa sexta-feira, perdeu. Mas vai ter, em breve vai ter, a gente vai ter mais uma data aí. Cara, você vai gostar demais, cara, vai ser tremendo. É uma coisa incrível que aconteceu nessa sexta-feira. Eu não vou dar mais spoiler não. Dá vontade, dá não? Dá ou não dá? Só vem, cara. Não é vigília não, é uma coisa sobrenatural mesmo, sabe? Se você acha que você orava, você não imagina na sexta-feira à noite o que acontece aqui. Se você acha que existe mover, você não sabe o que acontece na sexta-feira à noite. Quando começa a entrar madrugada, meu irmão, é nego chorando aqui, é nego chorando. Vou parar. Deus é bom? Vamos celebrar para encerrar em nome de Jesus. Que Deus engrandeça o nome dele sobre a sua casa. Que Deus venha conceder uma semana incrível sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida do pastor Luciano, que trouxe a palavra, a casa dele, os negócios, as finanças, saúde divina. Que Deus entre com providência de saúde sobre a sua casa, assim como a palavra falou. Seja curado, pessoas que estão enfermas, que tem problema de infecção, que estão com gripe, essa gripe está pegando. Eu declaro saúde divina sobre a sua casa, sobre você, em nome de Jesus. Portas abertas, você que está procurando emprego, que Deus vai abrir portas essa semana para você. Aumento salarial, negociação de coisas novas, contratos novos chegando sobre a tua vida, restauração conjugal, restauração emocional. Eu declaro alegria plena sobre a tua vida, sabe, aquela semana que você passou chorando, será uma semana de alegria, de regozijo, de festa. Eu declaro sobre esta igreja expansão, crescimento, avanço, maturidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Que você saia daqui com esta palavra que Deus trouxe sobre o teu coração essa noite. Que os louvores tenham falado com você, que o cumprimento do irmão da recepção tenha falado com você também. Que a saída desta igreja você carrega a atmosfera da unção de Deus sobre a tua vida. E tudo vai bem, meu irmão. Eu declaro sobre você, tudo vai bem. Aos que vão casar, seja uma semana poderosa em nome de Jesus. Aos que estão para casar também, Deus está preparando o melhor para a tua vida. Aos que estão esperando o seu cônjuge, Deus está preparando o melhor para você. Mas calma, é no tempo do papai, tá ligado? É no tempo de Deus. Fala para ele assim, ó, no tempo do papai as coisas vão funcionar e vai ser melhor. Vamos celebrar em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, cante. Diante da majestade, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Aleluia, glória a Deus.
de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. O quê? O descendente de Davi, cante. O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, Você pode cantar mais forte? o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode cantar comigo? Nós vamos cantar o descendente de Davi de novo. E você vai cantar o mais bonito que você puder, porque você está cantando para o Senhor Jesus. Aleluia! Vamos lá? O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos lá, de novo. Cante de novo, descendente. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente Davi, ele ama. Que ruja o leão. Toda a igreja, vamos lá. Que ruja o leão. E ele virá, Cante que e ele virá. ele virá, Cante que ele virá. e ele virá, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E ele virá, oh, e ele virá, oh, e ele virá, oh, o leão da tribo de Judá. Que ele virá, oh, e ele virá, oh, e ele virá, oh, o leão da tribo de Judá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Já anuncia a sua vitória da semana. Mais. Declare a sua vitória na semana. Aleluia! Amém. Que o amor de Deus,
a comunhão e a consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todo sempre. A igreja diz. Dá um abraço bem gostoso no irmão. Deseja a ele uma ótima noite. Em nome de Jesus, vão em paz. Deus abençoe e até quinta.